Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta postagem, queremos nos perguntar qual é a mensagem do dilúvio narrado na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulos de 6 a 9. Aí está narrada a história de Noé e do dilúvio. A Sagrada Escritura diz que Noé era um homem justo no meio dos homens de sua geração e andava com Deus. A terra se corrompia diante de Deus e enchia-se de violência. Então Deus disse a Noé que iria exterminar todas as criaturas, juntamente com a terra, em razão de toda essa violência. E mandou Noé construir uma arca, na qual entraria e assim se salvaria do dilúvio que iria cair sobre a terra. Uma inundação que iria exterminar todo ser que tivesse sopro de vida debaixo do céu, como disse Deus. Mas ainda seguiu: farei aliança contigo. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. E o Senhor avisou Noé: dentro de 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram os altos montes. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os animais. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Então baixaram até que a arca parou sobre as montanhas do Monte Arará. Depois que Noé e os demais que estavam na arca saíram dela, quando a terra reapareceu das águas, Noé levantou um altar e ofereceu um holocausto ao Senhor, que prometeu não mais amaldiçoar a terra por causa do homem, de quem os pensamentos do coração eram maus desde a juventude, e prometeu não ferir mais todos os seres vivos, como tinha feito. Enquanto durasse a terra, não mais cessariam a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Muito bem. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de si mesmo que Deus fez aos homens através de suas palavras e obras. Muito bem. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de si mesmo que Deus fez aos homens através de suas palavras e obras, manifestando assim os seus projetos divinos de salvação. Especialmente certos livros, como é o caso do Gênesis, mostram o entendimento do escritor sagrado, inspirado pelo Espírito, para a realidade de sua época, com a linguagem e os conhecimentos daquele momento, e apresentam esses fatos do ponto de vista espiritual. A abordagem desta postagem não pretende entrar na historicidade do relato bíblico do ponto de vista dos estudiosos ou mesmo dos teólogos. Mesmo assim, é preciso buscar o contexto do texto bíblico justamente para entender o seu significado. Então tenhamos presente que, quando a história de Noé fala de terra inteira e de todos os homens, não fala em sentido geográfico, mas religioso. Isto é, o gênero humano, para o autor sagrado, se constituía daqueles que transmitiam os valores religiosos da humanidade. Um outro ponto que é bom ter presente é o sentido da água na Bíblia. É um elemento originário da vida. Já no primeiro capítulo, Gênesis narra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no Novo Testamento, João atesta sobre Cristo: do seu corpo jorrarão correntes de água viva. Mas o oceano aparecia no pensamento antigo como a permanente ameaça do cosmo à Terra. A água, então, também se adapta à simbologia da morte, que no nosso caso foi provocada pelo dilúvio original, capaz de sepultar toda a vida. Por fim, ainda a modo de introdução, é bom recordar que, nas tradições dos povos antigos, há cerca de 288 histórias de dilúvio, todas com uma base comum: uma grande catástrofe por conta de uma grande ofensa dos homens contra a divindade. Na Babilônia, há 4 versões semelhantes ao dilúvio narrado na Bíblia. O
que então a Escritura quer nos apresentar com o relato do dilúvio? Qual a mensagem espiritual que ela nos dá ao narrar esses acontecimentos? A Escritura quer mostrar o seguinte: primeiro, Deus é santo e puro. Segundo, Deus é justo, não pode deixar o mal imperar. Terceiro, Deus é clemente e misericordioso, convida à conversão antes de corrigir. Quarto, o dilúvio marca o fim de um período da história religiosa da humanidade e o início de uma nova era. É como se fosse o início de um novo mundo, onde Deus faz aliança com Noé, o pai da nova humanidade. Quinto, Noé é uma imagem de Cristo. Noé salvou a humanidade pelo lenho da arca, pela madeira da arca. Cristo vai salvá-la pelo lenho da cruz, salvá-la do dilúvio do pecado. Sexto, a arca de Noé é uma figura da igreja. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Expliquemos. Todos os que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disto. Sétimo, as águas do dilúvio são figura do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados. Chama a vida uma nova criatura preenchida de vida divina. E oitavo, o dilúvio, como ponto de partida da nova criação, prefigura os novos céus e a nova terra que haverá no fim da história, de que fala o livro do Apocalipse e de que fala também a segunda carta de Pedro no capítulo 3. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like e inscrevam-se no canal.